Olá meu querido, olá minha querida, tudo bem com vocês? Eliezer Marins aqui em mais uma videoaula em forma de tutorial do Amo Violão, parceria aí com a iOrganic Church. E hoje nós teremos uma aula um pouco diferente do que as que você está acostumado a assistir. Geralmente a gente eu lanço aí uma música e aí eu faço um tutorial com as notas e as batidas dessa música, ok? Mas hoje a gente vai conhecer algumas coisas referente ao nosso instrumento, ao instrumento que nós estamos aprendendo, que é o violão. Às vezes você sabe tocar, às vezes você sabe quais são as notas do violão, mas não sabe algumas partes do violão, como que se chama as notas, né? O nome das cordas do violão. Então, essa videoaula aqui eu vou simplificar um pouquinho sobre isso, para a partir de agora você conhecer um pouquinho sobre esse tão importante e querido instrumento que é o violão. Então, depois da vinheta, vamos para a nossa videoaula de hoje. Então, meu querido e minha querida, o violão ele tem algumas partes importantes e existem alguns nomes dessas partes, né? E também existe nomes também das suas cordas, e é isso que a gente vai estar ensinando para você, se você não sabe, para você que sabe relembrar aí quais são os nomes, né, das cordas e das partes do violão, certo? O violão ele possui algumas partes e aqui ela é dividida o seguinte. A primeira partezinha aqui é o cavalete, é onde que a gente coloca as cordas do violão. Cavalete. Essa parte aqui da frente é o tampão, né? É uma parte da madeira do violão que se chama tampão. No meio aqui a gente tem a boca, ou em alguns lugares você pode encontrar como boca sonora, certo? É o nome desse buraquinho que fica que sai, na verdade, o som do violão. Depois nós temos aqui o braço. Esse é o braço aonde nós fazemos as nossas notas musicais aqui, correto? E junto com o braço também tem uma partezinha, tem uma coisa muito importante que é os trastes, que são esses pedacinhos aqui de ferrozinho, né? Que divide aqui as casas, né? Então os violões, existe uma quantidade de casa e aí é dividido junto com o braço esses trastes aqui, ok? Essa partezinha aqui. Depois nós temos uma outra parte importante que é a tarraxa. A tarraxa é onde a gente coloca e fixa a corda, né? Essas partezinhas aqui, essas 6 tarraxas, para a gente poder prender as 6 cordas do violão. E por último a gente tem aqui o braço. O braço está aqui para a gente poder finalizar então as partes do violão, correto? Existem 2 tipos de posições que são muito usados, né, para os violonistas, né? Às vezes, uma vez um aluno meu me perguntou: Eliezer, qual é a posição certa para o violão ficar com o aluno ou com a pessoa? Existem 2 formas. Existe o assento, na verdade, né, o popular e o clássico. Geralmente o popular você segura o violão pela sua coxa direita, né? Você coloca o violão assim com a sua coxa direita. Isso é o popular, correto? E o clássico é aquele que a pessoa coloca o violão na perna esquerda e ele levanta um pouquinho aqui, certo? Então assim fica o clássico, o estilo clássico de tocar violão, e aqui o estilo popular de tocar o violão, correto? Mais uma coisa importante que a gente precisa saber é quais são as notas, como que se chama as cordas do violão. E o mais importante eu quero destacar aqui, abrir um parêntese, né? O violão, as cordas, elas são contadas de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, aqui não é a primeira corda do violão. Sempre quando falar assim,
Qual é a primeira corda do violão? Você sempre vai colocar essa aqui, ó. A mais fininha é a número 1, é a corda número 1 do violão. Porque a contagem das cordas é de baixo para cima. Então a gente tem a corda 1, a corda 2, a corda 3, a corda 4, a corda 5 e a corda 6, ok? Agora, quais são os nomes dessas cordas, né? Então isso é muito importante você também saber quais são os nomes de cada corda. Então vamos lá. Nós sabemos que existem 7 notas musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São 7 notas musicais. E nós aqui no violão vamos usar algumas dessas notas musicais. A primeira corda, ela é a Mi. A segunda corda é o Si. A terceira corda é o Sol. A quarta corda é o Ré. A quinta corda é o Lá. E a sexta corda é o Mi. Novamente, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Você também pode falar que a primeira corda é a Mizinha e a sexta corda é a Mizão. Mizinha, Mizão, ok? E aí, para você decorar melhor, eu costumo dizer que existem 2 palavras que você pode usar para decorar quais são os nomes dessas cordas, né? É o Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Então, você sabendo essas 2 palavras, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, você nunca mais vai esquecer quais são as notas, como que se chama as cordas de um violão, ok? Então é isso, pessoal. Essa aí foi a nossa videoaula de hoje, bem simples e direta, para a gente aí conhecer um pouquinho sobre esse instrumento tão querido que é o violão, ok? Espero vocês na nossa próxima aula. Fique com Deus e um forte abraço.